Não foi por acaso que nós começámos com coordenadas polares. As coordenadas polares, na verdade, são uma grande ajuda para ter uma base de estratégia para relacionar outros tipos de coordenadas a partir das coordenadas cartesianas, quer seja no plano ou quer seja, por exemplo, no espaço, que é o que nós vamos lidar neste vídeo e no próximo vídeo. Neste vídeo será com coordenadas cilíndricas e nós em eletromagnetismo e física 2 lidamos muitas vezes com sistemas com simetrias cilíndricas, desde logo pensar, por exemplo, em fios condutores, não é? Que têm estruturas cilindroides, ou cabos coaxiais, que têm simetrias cilíndricas, ou, por exemplo, eu posso ter um cilindro que está eletricamente carregado e cuja densidade de carga varia, por exemplo, longitudinalmente ou radialmente, e, portanto, para eu poder calcular a carga total que está encapsulada naquele sólido, eu tenho que poder fazer um integral de volume e tenho que ter em atenção ao ajuste geométrico provocado pela deformação do espaço quando eu faço a transformação de coordenadas de umas para as outras. E, portanto, isto foi falado no último vídeo sobre as coordenadas polares e que, mesmo que já se sintam confortáveis com elas e não viram o vídeo, eu recomendo vivamente a ver, porque eu faço considerações que são importantes e quais eu vou ou passar mais rápido neste vídeo e no próximo, este sobre coordenadas cilíndricas, o próximo sobre coordenadas esféricas, ou vou simplesmente passá-lo de todo, porque já os fiz anteriormente. Portanto, recomendo vivamente a ver o outro vídeo, porque é uma boa base de entendimento para estes próximos. Então, nós muito facilmente vamos perceber que as coordenadas cilíndricas são não mais do que um género de uma generalização das coordenadas polares, agora para a introdução de uma nova dimensão, de uma cota. E, portanto, aquilo que nós fizemos com as coordenadas polares foi, a partir de um sistema cartesiano e de x e de y, que definia um plano, e qualquer ponto nesse plano podia ser descrito por um vetor r, que podia ser descrito como x é de x mais y é de y, portanto, através da combinação linear dos versores que caracterizavam o espaço, ou neste caso o plano, e o mesmo podia ser feito para as coordenadas polares, não é? Em que eu tinha dois argumentos, um deles era o θ, outro deles era o r, em que o θ me determinava o ângulo que o r fazia em relação ao este x, e o r determinava uma distância a que a partícula ou o ponto estava da origem do referencial. Portanto, eh, isto conduzia e conduziu a uma derivação de dois versores, um deles o E de R para a parte radial e outro deles o E de θ para a parte angular. E o nosso espaço podia ser caracterizado a partir destes dois versores, da mesma forma que era a partir dos dois versores cartesianos. Como é que ele caracterizava agora? Era com uma deformação do espaço completo, agora com estas linhas radiais, e nós vimos isso também no último vídeo, que eu mais uma vez recomendo a ver se ainda não viram. Isto para ser coerente com E de R, e depois da coerência com E de θ, dava-me círculos concêntricos, exatamente assim. O que resultava numa deformação do espaço que nós depois tínhamos de considerar quando fazíamos cálculos de áreas neste novo espaço, correto? Depois de sofrer a transformação de variáveis. Agora, aqui a questão que se põe é, quando eu coloco as coordenadas cilíndricas, e, portanto, introduzo uma nova dimensão, significa isso que eu ponho aqui agora um E de Z, para o qual eu, neste momento, estou a olhar de cima para o plano polar, e agora tenho vários planos polares possíveis para a caracterização da posição da minha partícula, ou da minha carga, ou da minha massa, ou o que quer que seja. Ok? Ou seja, isto é dizer o seguinte, eu agora tenho aqui E de Z, E de X, e é de Y. Portanto, o meu espaço cartesiano. Agora já não é um plano cartesiano, é um espaço cartesiano. Portanto, está em R3. Se eu tentar redesenhar aquilo que eu fiz aqui, mas agora nesta perspectiva, aquilo que eu vou obter é basicamente uma coisa deste género. Se eu conseguir desenhar devidamente, vai-se parecer mais ou menos que isto está num plano, correto? E os círculos concêntricos, que eu tinha desenhado também no sistema polar, vão passar a ser estes. Eu estou aqui a tentar fazer um género de um desenho em perspectiva. Espero que se perceba que é isso que eu estou a tentar fazer. Ok? Portanto, isto é como se eu estivesse a olhar em perspectiva para este plano polar que eu desenhei anteriormente, e portanto faço aqui esta passagem, lembrando que inicialmente aquilo que eu tinha aqui nas coordenadas polares é nada mais nada menos do que x e y caracterizados através das coordenadas polares com r e θ. Não é? O que é que eu faço agora com a introdução da nova variável, o z, a nova dimensão? Bom, aquilo que acontece agora é que o meu R continua a ser este vetor aqui, portanto espero que esteja claro que isto continua a ser o meu R que está aqui, e atenção a um pormenor que é muito importante, que é o meu R continua a apontar diretamente para fora, na horizontal. O meu R não está inclinado, ok? Não faz este tipo de inclinação com este Z. O meu R, nas coordenadas cilíndricas, está sempre perpendicular ao eixo de Z. O que acontece
é que eu, introduzindo aqui na mesma o meu versor é de R e aqui na mesma o meu versor é de θ, que eu já tinha e na verdade extraí das coordenadas polares, e que, portanto, quando eu faço a definição deste novo sistema de coordenadas, o meu x vai ser igual a R cosseno θ e o meu y vai ser igual a R seno θ, assim como acontecia nas coordenadas polares. Só que agora eu introduzo uma nova dimensão, e sem grande aventura é z igual a z, não é? Não há aqui muita emoção envolvida. Mas aquilo que isto me dá é a possibilidade de pegar neste referencial polar e agora elevá-lo no espaço ao longo de z. E portanto, agora tenho aqui um novo versor, e de z, que é colinear e aliás é coerente com o e de z nas coordenadas cartesianas. Portanto, é o mesmo. Portanto, o que é que efetivamente está a acontecer para eu descrever a partícula no espaço? É que eu defino a partícula em termos polares, como eu fazia com as coordenadas polares, e depois elevo essa partícula em z. Ok? O meu vetor R, repito, continua no plano polar. Não faz inclinações com este Z. Isto é importante porque eu já vi vídeos e vi pessoas a dizer incorretamente isto. Ok? Portanto, o meu E de R continua a ser na horizontal, a apontar para fora, tal como é no plano polar. O meu E de θ é igual também ao plano polar. E depois simplesmente introduzo o E de Z, o que significa que esse plano polar, que está definido, este R é de R e é de θ, vai agora subir ou descer. Vai elevar-se ou deprimir. Ok, então já defini então as minhas coordenadas cilíndricas. Eu defino-as como x, y, z, portanto, caracterizando o espaço, como x é o quê? R cosseno θ, y é o quê? R seno θ e z é o quê? É z justamente. Portanto, não sofre aqui nenhuma deformação. Isto é um aspecto importante. E isto vai ser as minhas novas coordenadas cilíndricas que dependem de R, de θ e de z. E fiz esta transformação de coordenadas. Como é que será a grid no meu novo espaço? Porque isso é importante, já vimos, para o cálculo, neste caso, de volumes, não é? Bom, a grid vai ser basicamente a repetição desta grid no plano polar e é simplesmente repeti-la ao longo de Z, correto? Portanto, é no fundo ter uma coisinha assim semelhante àquilo que eu tenho lá em baixo. E o desenho não vai ficar bonito, mas eu espero que se perceba, nem que não seja pelo contexto, o que é que eu estou a tentar fazer. Mas isto agora é como se fosse um conjunto de uma grid de cilindros, ok? E, portanto, estes cilindros estão aqui definidos. Eu tenho aqui o meu vetor R e esse R pode-se elevar aqui ao longo deste eixo e vir para aqui. E isto pode acontecer subindo um elemento Z. Subi ali um elemento Z. E, portanto, o meu R passou para aqui. O R continua lá mesmo, o EDR continua a apontar para fora, diretamente na horizontal, mas agora simplesmente elevei-o. Elevei isto em Z. No que é que isto se traduz em termos daquele que era o determinante jacobiano ou o fator de ajuste, o fator de correção de quando eu fazia transformações de coordenadas de cartesianas para polares e agora para cilíndricas? Bom, no caso das polares, nós tínhamos visto o seguinte: nós tínhamos visto que este era o meu elemento infinitesimal de área, não é? E era dado por R, dr, dθ. Nós derivámos isto geometricamente no último vídeo e se não viram, recomendo ver. Agora, aquilo que nós podemos ver é que o E de Z não varia em termos geométricos com aquilo que era o E de Z nas coordenadas cartesianas. E, portanto, na passagem de umas coordenadas para as outras, essa direção em si não sofre qualquer deformação. E, portanto, quando eu considero aqui, pá, esta área infinitesimal, que na verdade eu agora quero calcular é o volume infinitesimal, eu vou tentar, dentro do possível, representar isso. É mais ou menos isto, vá. Eu subi aqui dz além daquilo que eu já fiz nas coordenadas polares, que era ter isto aqui, que era r dθ, e ter isto aqui, que era dr. E, portanto, o meu novo elemento de volume, dv, agora nas coordenadas cilíndricas, é nada mais nada menos do que aquilo que eu tinha para as coordenadas polares, porque é esta área aqui, mas agora vezes a altura, que é o dz. E é simplesmente dz porque não há qualquer deformação naquela direção. Portanto, é r dr dθ, e isto era para as coordenadas polares, portanto é só para este segmento da área aqui, que não é quadrado, não é? Portanto, mesmo que pareça, isso é só porque eu não sou o Picasso. E depois introduz aqui o elemento dz, e agora passa a ser o volume, e é simplesmente aquela área deformada que eu tinha no plano polar, subida em dz. Isto é relevante claramente para eu fazer cálculos de volumes cilíndricos, de superfícies cilíndricas, com simetrias semelhantes, e portanto
Vamos fazer exatamente um exercício desse género. Vamos pensar numa superfície que possa ter talvez isto. Tem assim, se calhar, permite-nos mexer um bocadinho com cada uma das variáveis. Assim, um género de uma pata de cavalo com uma extensão longitudinal. E isto aqui tem o centro exatamente aqui, e portanto tem aqui um RI, que é o raio interno, até aqui, desde este centro, e depois tem um raio externo até aqui. Posso dizer que isto tem aqui uma altura Z0, por exemplo, e claramente isto vai desde zero aqui até π. Portanto, para eu fazer o cálculo do integral e, portanto, do volume aqui desta geometria, eu pego no meu integral triplo, porque vou ter de integrar em três variáveis diferentes, para cada uma das direções disto, dv. Só que o que é dv em coordenadas cilíndricas? Portanto, tendo em conta os fatores de ajuste do espaço que as coordenadas cilíndricas provocaram. Ok, r é a minha variável aqui e, portanto, dr é logo aqui o integral interior. Portanto, as considerações dos limites desta primeira primitiva são: quero integrar desde este R aqui até este R aqui e fazer aqui este segmento de raio. Bom, então começo o integral em RI e acabo esse integral em RE. E tenho aqui este segmento de raio. Agora o que é que eu quero? Tenho aqui dθ. Com dθ vem de zero a π, porque estou a fazer exatamente isto. Agora, atenção, isto aqui é basicamente uma área, não é? Portanto, estes dois integrais que eu, entretanto, já assentei, os limites, basicamente vai-me dar uma área. Primeiro calcular assim este segmento de raio e depois esse segmento de raio por todos os tetas possíveis, de 0 a π. E, portanto, calcular ali aquela área, aquela superfície por cima. E ainda não calculei o volume, não é? Porque agora, é essa área que eu calculei, bom, tenho de integrar isso ao longo da parte longitudinal, ao longo de z. E é exatamente isto que eu faço aqui. Portanto, para integrar isso ao longo de z, vai de zero a z0. De 0 a z0. E está feito. Quer dizer, não está feito porque falta-me integrar, não é? Mas esta é a parte mais difícil. Bom, agora o integral disto, como é que se faz? Isto aqui é uma coisa que vocês claramente conseguem fazer de forma muito simples. Isto vai ser, vou pôr aqui isto assim, r ao quadrado sobre 2 e isto vai de RI até RE, e depois, isto pode ser dos outros dois integrais, não é? Porque nenhum dos outros depende de R. Isto aqui vai 0 a π, isto dá 0 a z0, e fica aqui com dθ dz. Isto vai ser, portanto, RI ao quadrado menos RI ao quadrado sobre 2. Pronto, aplicando aqui estes dois limites, não é? E, portanto, tenho aqui isto aqui feito, tenho aqui esta distância, e agora faltam-me estes dois pedaços. Quais são estes dois pedaços? Um deles é θ, que vem assim, e o outro é longitudinal, que vem assim. Ok? Portanto, só estes dois aqui, só estes dois integrais, seriam um bocadinho esta figura assim. Assim e depois assim. Ok? Sem qualquer espessura. E agora, aquilo que eu faço é depois multiplicar isso pelo raio, não é? Por este esta parte do raio. Ok, então isto fica π z0 e fica calculado o volume da minha estrutura sólida. Claro que eu poderia reorientar as minhas primitivas de forma a fazer umas primeiro do que outras, e isso iria alterar a forma como eu estava a integrar. O que é que eu integrava primeiro, e, portanto, como é que o integral era efetivamente feito. O que importa é que no fim eu tenho todo o volume coberto. E isso é o mais importante, efetivamente.